Olá, como vocês estão? Vocês estão bem? Pois é, estamos aqui com mais um vídeo. Nesse vídeo também vou fazer alguns comentários a respeito de mais um trecho do livro Um Novo Mundo, Despertar de uma Nova Consciência, de Eckhart Tolle, esse escritor que teve um momento de uma catarse fantástica, e essa catarse que trouxe a ele uma visão, uma expansão de consciência. Aliás, quando nós passamos por situações na vida que tem uma, digamos assim, uma expansão, uma intensidade muito grande emocional, normalmente nos sentimos diferentes. Isso vem a proporcionar essa mudança, ver as coisas de uma forma diferente. Isso se dá numa emoção muito grande, é justamente uma catarse que acontece, e é justamente aí que nós começamos a ver de uma forma diferente, porque a nossa consciência se expande, e ao se expandir, ela tem condições de ver mais, digamos assim, de perceber mais, de entender mais, de ver a realidade com maior profundidade e também amplitude. Então, esse é um livro que veio justamente, como existem outros livros, mas esse livro eu posso falar porque já li esse livro. E esse livro também, né, eu constantemente vou lá dar uma olhada nele também, porque fala justamente dessa mudança. Essa mudança de um novo mundo, mas é um novo mundo que começa dentro de nós. Um mundo dentro de nós, um universo interno, através da nossa reforma íntima. Aí é que vem a grande mudança. É sempre de dentro para fora, não é de fora para dentro. O que está aí fora exerce grande influência, que vai depender de cada um também. E que nós temos que ter um cuidado muito grande com isso. Já foi muito falado, muito mesmo tem sido falado ainda, das pessoas ainda que estão muito ligadas à mídia, estão aí na televisão assistindo, em noticiários e tudo mais. São reféns de uma realidade que foi criada justamente para o quê? Desenvolver o medo nas pessoas. Porque quando se está com medo, é muito mais fácil ser dominado. É uma programação que vem de muito tempo e agora é o momento de uma grande mudança. Só que a opção é de cada um, a escolha do caminho sempre é de cada um de nós. Nós temos o livre-arbítrio para isso, nós temos a livre escolha. O que é que nós queremos? Uma expansão de consciência que vai sem dúvida, né, porque começa com a mudança interna, depois passa para a mudança externa, porque aquilo que está fora representa aquilo que está dentro de nós. Essa é uma das leis universais, é uma das leis herméticas. O que está fora está dentro, o que está em cima está embaixo, né? O que está no macro está no micro. Então, o que acontece? É um momento de nós começarmos a observar, sentir muito mais do que pensar. Porque consciência não é pensamento. Consciência é muito mais profundo, mais amplo e verdadeiro. A mente, nós sabemos que pode nos enganar. Por quê? Tantas e tantas vidas que nós tivemos, tantas experiências essas que nos marcaram profundamente, emoções, principalmente, talvez até totalmente as emoções que deixaram em nós grandes marcas e profundas no nosso inconsciente. Por isso que 95% ou mais das decisões que ainda tomamos vem do inconsciente e não do consciente. O restante do consciente, que é muito pouco, e nós não percebemos. Só que quando nós buscamos o autoconhecimento e a nossa profundidade, nós começamos a entender melhor, aí vai clareando a nossa visão, né? A nossa compreensão daquilo que somos verdadeiramente, do que somos verdadeiramente. E esse livro, ele vai trazendo um grande caminho, uma grande proposta. A escolha é sempre de cada um. Cada um vai ver com seus próprios olhos. Só que essas leis universais, elas não são imutáveis. Elas são a verdade. Então, por isso, quando nós remetemos
estamos no caminho de busca, já começa todo um processo de nós vermos cada vez mais a verdade, a realidade realmente, a realidade que foi criada pela fonte de tudo, não a realidade que foi criada pela mente ou que foi criada com o objetivo de dominação, de conquista, de subjugação. Não. E esse livro traz muito disso, O Novo Mundo, Despertar de uma Nova Consciência. Um outro trecho que eu vou comentar hoje também, observe aí, é também muito relacionado ao nosso autoconhecimento. Porque o maior e mais importante conhecimento é o nosso conhecimento de nós mesmos. É o autoconhecimento. Ele é o mais importante de tudo. Porque a partir do momento que nós estamos ampliando esse autoconhecimento, não importa o que aconteça fora, no externo, é aqui dentro que nós mantemos o nosso equilíbrio, a nossa lucidez, o nosso direcionamento, a nossa ligação com o que há de mais elevado, cada vez mais as consciências mais elevadas, inclusive a nossa vai recobrando aquilo que ela já sabe, porque a nossa alma sabe, o nosso eu superior, a nossa alma, ela sabe, está conectada com todo o universo. Mas nós, como disse, ao passarmos por várias experiências ao longo da nossa existência, por várias vidas, nós fomos, devido a essas experiências, muitas marcas, memórias ficaram. E agora nós temos também, sempre tivemos e agora muito mais acessível, a quantidade de ferramentas, de recursos para que nós possamos acessar o nosso inconsciente. Porque sozinhos é muito difícil. Só quando nós estivermos já num grau de evolução muito grande, que nós não teremos, inclusive, mais que nos preocuparmos com o ego, não vai haver mais. Então, enquanto isso, nós vamos lançando mão desses recursos que são colocados à nossa disposição. Isso pela bondade infinita da fonte de tudo, de Deus, da fonte de toda a luz, de todo o amor. Porque realmente, a única coisa que é real no universo é o amor. Pense também sobre isso. Se você quiser, é claro. Aí vai da escolha de cada um. Por isso que eu falo aqui. A minha proposta é simplesmente poder ajudar de alguma maneira. Como eu recebo tanta ajuda, de várias maneiras, todos nós estamos nos ajudando. Não estou aqui para provar nada para ninguém, não estou aqui para debater nada, não estou aqui para conflitar, apenas expor, compartilhar. Amanhã eu posso pensar diferente? Posso pensar diferente. Certamente, o que eu estou buscando é pensar de uma forma mais ampliada, mais expandida, que vai ser um olhar diferente, mas que teve o seu começo lá bem no início. Mas somos todos centelhas divinas. Quem é centelha divina tem essa luz em si. Então, a partir daí, as coisas vão acontecendo e a gente vai retornando, que, como se fala, e realmente é isso, nós vamos retornando à nossa casa, à nossa verdadeira casa, à nossa casa original, que é lá cada vez mais próxima do nosso Criador, da fonte de tudo. E no trecho de hoje, fala nessa questão do autoconhecimento da bondade humana, da nossa bondade, que é inerente ao ser humano. Ela é natural a nós. Ela é natural. E olha, eu ainda ouço, de vez em quando, ainda ouço expressões como o ser humano ele é mau por natureza, ele é ruim por natureza. Essa é a natureza humana. Isso fizeram um trabalho enorme, profundo, durante muito tempo, uma programação muito grande, para que nós acreditássemos nisso, que nós nos colocássemos numa condição de inferioridade em relação a ser uma criação divina e separada da criação, separada da fonte de tudo. Não, nós somos um com a fonte, todos nós com a fonte que criou tudo. Então não, a bondade está em nós porque nós somos luz.
verdadeiramente luz. Então aqui fala justamente da bondade. E tem um trecho que é bem interessante também no livro, que diz o seguinte: tentar ser uma pessoa boa ou melhor parece algo recomendável e evoluído a fazer. Ainda assim, não é um empreendimento que alguém consiga realizar com total sucesso, a não ser que ocorra uma mudança em sua consciência. É justamente o que eu disse, a não ser quando nós passamos por um momento de digamos assim, de um choque, de um impacto muito grande emocional na nossa vida. A perda de um ente querido, a perda de algo que nos é muito valioso, que vai nos trazer isso. E é interessante porque, como eu disse, cada vez que acontece isso, nós vemos a vida de uma maneira diferente. Um desses momentos é chamado de EQM, a experiência de quase morte. Quem já passou por essa experiência certamente entende muito bem. Nós passamos por outras também tão impactantes e profundas, a ponto de mudar a nossa maneira de nos ver e ver a tudo que nos cerca, de nos ver aquele que criou, de nos ver como essa vida é maravilhosa, de ver a nossa própria luz. Então, tá aí essa questão da bondade, e que nós vamos procurando. E aí vem um outro trecho que eu acho também muito, muito, muito interessante, que diz o seguinte: ninguém se torna bom tentando ser bom, e sim encontrando a bondade que já existe dentro de si mesmo e permitindo que ela sobressaia. No entanto, essa qualidade só se distingue quando algo fundamental muda o estado de consciência da pessoa. Então, o que acontece? Não é só com os gestos de bondade. São bons, causam efeito? Com toda certeza. Quando nós fazemos isso em relação a alguém, fazemos qualquer gesto de bondade, estamos fazendo para o universo inteiro. Claro que sim. Só que quando nós fazemos isso realmente com bondade, não é isso que pode nos transformar. Pode nos influenciar, sim. Mas quando nós buscamos dentro de nós aquilo que já temos, que é a bondade que é inerente a nós, a bondade que é inata, é natural a nós, nós vamos encontrando essa bondade em nós através do autoconhecimento, através das reflexões, da autoobservação, da consciência. Aí sim, nós vamos entendendo o quanto que nós somos bons, generosos, quanto nós somos amorosos. Por quê? Nós viemos da fonte, que é puro amor. O grande mestre trouxe isso como uma das suas grandes mensagens. Na verdade, eu entendo que a maior mensagem, essa inclui todas elas iluminadas, é a mensagem do amor. O Divino Mestre Jesus Cristo. Ele nos trouxe isso. Ame. Outros também trouxeram depois também essa mesma mensagem, como por exemplo, Santo Agostinho, que tem uma frase lindíssima que diz: ame e faça o que quiser. O que significa isso? Se você fizer qualquer coisa, pensar, agir, sentir, falar com amor, tudo leva a energia do amor. Tá certo. Faça o que quiser. Porque quando você está pelo amor, você só vai fazer aquilo que está em sintonia com o universo, que está em sintonia com a fonte que criou tudo, a fonte de todo o amor e de toda a luz. Então, por isso que está em nós essa bondade. E esquecer disso, tomar muito cuidado, quando nós falamos de nós mesmos. Muitas vezes até, digamos assim, até brincando, né? De falar, denegrir a nós mesmos, mesmo que seja em tom de brincadeira, não importa, faz o mesmo efeito. Aquilo que nós falamos, nós somos os primeiros a ouvir. Aquilo que nós dizemos, o primeiro a ouvir é o nosso ouvido. Entra através do nosso ouvido primeiro do que qualquer outra pessoa. E isso vai nos convencendo daquilo que estamos falando.
Por isso que também os decretos que nós comentamos, que existem tantos decretos que nos transformam, né? De decretar, eu sou uma pessoa, por exemplo, eu sou uma pessoa próspera. Eu sou uma pessoa próspera em tudo que eu faço na vida. Eu sou uma pessoa generosa. Eu sou uma pessoa amável. E assim por diante. Quando nós vamos falando isso, nós vamos cada vez reforçando isso. Então, a bondade está em nós. Nós somos a bondade. Originalmente, ela está em nós. Então, o que ele diz aqui justamente é isso. Procure a bondade dentro de você. Quando vai ter um gesto, fala, às vezes é por impulso, muitas vezes se faz até por vaidade, né? Tudo bem, atendeu ali, como eu disse, no caso de uma pessoa, ela recebeu aquilo, recebeu alguma coisa boa sim, mas ela não recebeu tudo o que nós poderíamos dar, que seria o mais importante, a intenção, a energia daquele momento, ao fazer algum bem a alguém, nesse gesto de bondade. Aí vai toda a nossa energia. Aí sim, aquilo que nós fazemos, porque tudo que fazemos, que é a lei também, outra lei universal da ação e reação, tudo que nós fazemos retorna a nós. E a gente vai encontrando sim, como eu disse, lembrando disso sempre. Durante muito tempo, houve toda uma programação tentando nos convencer que nós não somos luz. Por quê? Isso se fez através do medo, porque o oposto do amor é o medo. E o medo, quem sente medo, é muito fácil ser dominado. E é isso que foi feito durante muito tempo. Agora é o momento do reconhecimento disso, dentro de nós, para que fora de nós se realize. Tá ok? Olha, gratidão por estar acompanhando. Se você gostou, compartilhe com alguém, curta, né? Se quiser refletir a respeito, enfim, tá aí. Esse é um compartilhamento de algo que para mim é muito profundo e verdadeiro. Ah, não ressoou? Não tem problema nenhum, também não tem nada, não tem diferença alguma, cada um tem o seu caminho. E um dos fundamentos desse momento de transição pelo qual estamos passando, de transição dimensional, dimensão de consciência, é o respeito. Porque são as 3 bases principais: o amor, a compaixão e o respeito. Então, tá aí. Tá bom? Tá tudo certo. Como tem que ser tudo, cada um tem o seu próprio tempo. Gratidão. Um grande abraço e até o próximo vídeo.